Olá, amigos internautas, então novamente eu aqui, Fred João, com vocês no programa Tocando o Oculto, trazendo a nossa querida Carmen novamente comigo aqui. Valeu, minha querida, tudo bom? Tudo bom, Seja Fred. bem-vinda ao programa Tocando o Oculto, que aqui a casa é sua. É. E a gente hoje vai falar de um tema um pouco diferente, né, pessoal? A gente veio falar hoje sobre constelação familiar. Sim. Então a Carmen também é consteladora. E eu queria que você então começasse até o pessoal que não te conheceu do programa passado, um pouco sobre você e depois você dá essa história da origem do conceito da constelação para o pessoal. Tá, ok. Eu sou terapeuta hoje, psicoterapeuta reencarnacionista, com regressão terapêutica, tenho uma série de terapias e inclusive a constelação, né? Constelação sistêmica, que eu já trabalho com isso já como terapeuta há uns 10, 12 anos. E eu vim aqui então para esclarecer algumas dúvidas aí, algumas coisas. Aliás, vamos trocar ideias, né? A gente tá batendo um bom papo. Aqui, O Tocando o Oculto é isso. A gente vai trocar trocando ideia, ideias, batendo papo e falando de coisa séria, né? Sim, com certeza. Porque acho que a gente tem eu tenho uma filosofia assim, quanto mais você tem essa fluência informal, melhor ela sai. Ah, eu também acho. Juntando o humor com a informação e com o verdade. bom senso, eu acho que isso vai ter um resultado ímpar. Também acho. Então a gente vai trazer essa questão agora para o pessoal conhecer. O que é a origem e o conceito da constelação? Então, a constelação familiar, ela é originária da Alemanha, do Bert Hellinger, né? Que é filósofo, ele é vivo ainda, tem 92 anos, ele tem a esposa dele, a Sophie Hellinger também. E ele trouxe esse conceito da constelação baseado em vários estudos, psicodrama, da PNL mesmo, de uma série de estudos que ele realizou. Ele trabalhou muito tempo na África do Sul e aí ele trouxe o que hoje é a constelação. É evidente que ela passou por uma série de modificações, né? Ela nasceu de uma maneira, hoje ela tem uma outra finalidade. No começo das constelações haviam muitos diálogos, muitas falas de solução. Hoje já estamos num avanço do que eles chamam de constelação espiritual, que é poucas falas e deixar que o campo mesmo e as pessoas que estão ali como representante se resolvam, sem muita intervenção. Entendeu? Então nós estamos já num avanço, né? Então começou com bastante fala, porque tinha muitas falas e etc. E hoje já não tem mais isso. Então esse é o avanço já. E essas terapias, elas nunca são fechadas, né? Elas sempre estão em progresso. Parece que sempre vai vindo desenvolvimento maior dessas, né? Com a medida do tempo, né? Legal. Você já explicou como é que se consiste a ideia, porque na verdade, se a pessoa não conhece absolutamente nada dessa história, como é que ela vai entender o que é uma constelação familiar? Então, a constelação é assim, vou explicar de uma maneira mais didática, né? Então é assim, alguns é um método, eles dizem que é um método, uma dinâmica ou uma terapêutica, né? Uma forma terapêutica de descobrir, por exemplo, fatos ocultos que existem na nossa família, principalmente com relação aos nossos ancestrais. Ou até empresas também, né? Empresas, porque hoje, por exemplo, a constelação está tão abrangente que ela está não só para familiar, mas ela está nas escolas que tem a pedagogia sistêmica. Nós temos no judiciário com direito sistêmico, tem empresas que utilizam. Então, uma série de hospitais, até médicos mesmo, um pouco, aí ainda está começando, mas muitos lugares estão levando essa dinâmica exatamente porque para descobrir o que está oculto nas situações. Vamos pegar um exemplo de família, por exemplo, né? Para a gente entender mesmo. Vamos dizer assim, que é um exemplo típico, né? Uma mulher que tenha problema de relacionamento, tá? Vamos pegar relacionamento que é bem, né? É uma típico, coisa, né? Bem comum. E aí é interessante porque, assim, casos práticos que já aconteceram. Uma moça veio com problema de relacionamento e ela contando o caso do pai e da mãe, ela tinha uma admiração muito grande pelo pai e aí esse pai trai a mãe. Tá? No momento em que o pai traiu a mãe, houve a separação, essa moça ficou tão decepcionada com esse pai que o que acontece? Ela ficou tão solidária à dor da mãe que ela ocupa o lugar do pai. Então ela passa a tomar conta da mãe, como se fosse o pai, e aí o que acontece? O amor dela é tão cego pela mãe que todos os homens que ela trai, né, que ela conhece, traem ela como o pai dela fez com a mãe. Então é mais ou menos assim, eu sou tão solidária com a sua dor que eu vou sofrer igual. Então eu vou arrumar alguém para me trair para eu falar, olha, eu sou igual a você.
Puxa, é verdade. Então é um amor cego, né? É algo assim que... E a gente, isso é um exemplo, mas existem muitos exemplos, né? Eu participei de uma vivência que era de empresa, inclusive. De empresa é muito A empresa estava falindo, né? Uhum. E era uma senhora com mais 3 filhos. Uhum. Uma das filhas, no caso a filha mais velha, saiu da história. E ela não tinha falado, mas ela tinha, na verdade, ela tinha perdido uma criança. A primeira criança ela se perdeu. Sim. Depois foi se revelando isso durante o ato ali, né? Sobre a história, né? Então é muito interessante. Quem puder participar de workshop a respeito. Sim, que você faz workshop? Eu faço também, lá na Vila Mariana. Então, também. Depois você deixa isso registrado. Não, fala agora, depois a gente repete no final. Tá. O teu endereço, porque quando você tiver isso de novo funcionando, as pessoas podiam te mandar esses endereços, né? Tá bom. Por e-mail, para depois você comunicá-los também. Então, lá é o nosso Instituto Safira, fica na Vila Mariana. Se você quiser saber mais, entra no Facebook, que é mais fácil para você encontrar. Nós temos um canal no YouTube também. Então tem bastante informação lá que para você. O nosso site está fazendo ainda, nós estamos reformulando, mas o nosso endereço é o www.institutosafira.com.br também. Tá, e dessa vez eu, como fui testemunha ocular do crime, eu fiz inúmeras abordagens e perguntas aqui que eu queria que fossem respondidas na medida do possível, né? Mas antes de responder, eu quero só complementar o conceito da constelação. Ah, tá. O Bert Hellinger, ele começou a perceber, descobriu assim 3 leis que vigoravam nessa relação de família, nessa constelação sistêmica, né? Uhum. Então são 3 leis muito importantes, ou princípios, mas um deles é da hierarquia, né? A hierarquia é algo assim, quem está embaixo nunca pode ocupar o lugar de quem está em cima, ou nunca ocupar o lugar de quem veio antes. Uhum. Então, os filhos que querem ocupar o lugar do pai ou da mãe, geralmente geram emaranhamentos e problemas. Então, na medida em que o pai morre, o pai vai embora e o filho mais velho assume o lugar do pai, ele começa a brigar com os irmãos, tá? E isso vai gerar uma série de problemas na nossa família. E às vezes isso aconteceu nos nossos avós, bisavós lá atrás, e esse emaranhamento vem vindo e vem vindo para as gerações posteriores. Sim. E a gente não sabe por que irmãos brigam, por que tudo acontece errado, exatamente porque tem uma origem lá atrás. E no campo, quando a gente abre uma constelação, é descoberto isso. É notório, né? A gente acaba percebendo. O que é legal de tudo isso é que a gente já conversou sobre isso no programa passado, que é a importância da família, né? Sim. Você viu? Está aí de novo mostrando isso, né? De novo. A importância da família e da hierarquia de cada ser, né? Então essa é a primeira lei. A segunda lei é a lei do pertencimento. Todo mundo quer pertencer a algum lugar, né? Uhum. Então, na medida em que você fala, você quer ver uma coisa bobagem, tá? Mas se você pegar o WhatsApp, excluir alguém, remover alguém, pronto, já dá um problema. A pessoa fica magoada, tal. Então, verdade, ninguém quer ser excluído, ninguém quer ser removido. Então, imagina alguém na família ser excluído ou removido. Isso causa um problema seríssimo. E é óbvio, é como se fosse assim um buraco que ficasse no plano da família, e essa onda ela vem descendo para as gerações futuras, e sempre vai ter alguém que vai estar excluído, sempre vai ser repetido isso. Então sempre é problema. Então quem pode ter sido excluído? Antigamente, por exemplo, uma pessoa que tinha deficiência mental, ela era escondida. Ninguém falava disso. Um suicida, por exemplo, ninguém fala disso. Um drogado, uma pessoa viciada. Então, excluem-se essas pessoas, né? Alguém que veio de um outro país, que abandonou família. Enfim, são várias coisas. Então, essas exclusões todas vão gerar problemas na família, tá? E a terceira lei é a lei do equilíbrio, que é de dar e tomar. Então vamos dizer que alguém tenha passado a perna em alguém numa herança ou numa empresa lá atrás, né, e ficou devendo para alguma coisa. Isso também vai gerar. Então pessoas que trabalham e não conseguem pagar, sabe? Nunca conseguem juntar dinheiro. É como se ela estivesse pagando algo que alguém ficou devendo. Então olha quanta coisa que existe e que a gente não entende e que a gente vai descobrir isso dentro de uma constelação. Que coisa louca, né? Muito interessante. Muito interessante essa questão, porque é realmente um emaranhado de energias, de fatos, de realizações. A gente, na verdade, descobre o que é o que no final desse processo. Esse processo, para você, demora quanto tempo? Uma meia hora em cada caso? 50 minutos, 1 hora, mais ou menos, dependendo do caso, né? Cada caso. Então, cada caso. Até é legal se você tem algum problema na sua empresa ou na sua casa, que queira realmente um tema a ser discutido, né? Sim. É interessante essa vivência, porque a pessoa só vai entender isso estando por lá, né? No workshop, né? Estando lá. Para saber como ela funciona, né? Bom, então eu fiz aqui algumas perguntas, né? Por que a constelação é uma nova ciência?
Uma nova ciência? Então, porque eu acho assim, olha, ela está sendo descoberta, a ciência é algo que tem que ser comprovado, né? Então, porque a ciência realmente é aquilo lá, você não pode falar sobre metafísica ali. Exatamente. Então, assim, tudo que acontece dentro de um campo, ela tá sendo explicada, ela obtém um resultado prático. Eu vou puxar mais pelo lado do direito sistêmico, tá? Porque eu acho que aí a gente vai entrar com uma nova ciência. No direito sistêmico tem um juiz chamado o Dr. Sam Storch, ele é da Bahia, e ele começou a utilizar essas constelações na vara de família. Você imagina que vara de família Nossa, é um problema mãe. muito sério. Então ele unia todas as pessoas que tinham processos no fórum lá e começava a fazer as constelações dos processos. E ele foi obtendo praticamente 100% de acordo. Então ele foi limpando tudo aquilo, ele levou para o Tribunal de Justiça. Hoje o Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão que é da Justiça, ele praticamente está aplicando em todos os fóruns do Brasil. Nossa. Então, assim, está provado cientificamente que isso funciona, né? E que isso vai melhorando a vida das pessoas. Porque imagina quantas pessoas têm processo há anos. Um processo, por exemplo, de pensão alimentícia, de guarda de filhos. Quer dizer, e as crianças estão ali naquele processo, entendeu? Aquele problema. Então isso eu acredito que é isso. A nova ciência, porque ela tá entrando em campos que antes ela não entraria. Então no judiciário, que é um campo refratário a todas essas coisas. Bem colocado. Na escola, tá? Porque agora tem a pedagogia sistêmica, que é algo que você pode trabalhar com a educação nesse sentido. Então eu penso que é isso daí, que é a nova ciência mesmo. É legal. E por que é tão importante respeitar e reverenciar os ancestrais? Então, né? Porque, na verdade, quando a gente faz no workshop, a gente sempre faz um exercício, né? Em que a gente olha para todos eles, mesmo que a gente não os conheça. Então, você imagina quantos dos nossos ancestrais vieram fugidos da guerra, sem nada sabe, com a roupa do corpo, vieram para cá numa terra estranha, numa língua estranha, o que eles sofreram, o que perderam, quanta coisa que eles fizeram para chegar até nós. Então nós somos, na verdade, tudo que somos porque eles lutaram tanto para que a gente tivesse uma vida melhor. Muitos não estudaram, muitos morreram, ficaram doentes. E não importa nem de que forma, né, Carmen? Nada. Porque às vezes alguém foi estuprado lá atrás e veio para cá desse mesmo jeito. Não é? Mas a gente tá aí, né? Mas eles fizeram tudo isso e muitos cresceram, quanto patrimônio foi feito, quanta coisa foi feita, e o resultado somos nós aqui. Então nós temos que agradecer muito a eles por conta disso, a reverência, e os índios fazem isso, né? As tribos fazem isso, exatamente por quê? Porque nós agradecemos a vida por conta deles, né? Sim, sim. A outra pergunta, de onde vem essa energia que o grupo sente literalmente na pele ao fazer as vivências? Então, isso é um campo que eles chamam de fenomenológico, tá? Então é campo de fenômenos. Então não dá para nós explicarmos o fenômeno, né? Porque é uma coisa que não tem explicação. Então existe um estudo chamado campo morfogenético, que vai explicar um pouco desse fenômeno. Então, na medida em que as pessoas se unem, então como é que funciona a constelação? Ela pode ser individual, com bonecos, onde a pessoa vai escolhendo, através daqueles bonecos, representantes da sua família, escolhe o pai, escolhe a mãe, escolhe o drama, ou você pode fazer uma constelação num grupo. Então, você é o constelado, por exemplo, tem um monte de pessoas aqui, tem 10 pessoas, eu vou pedir para você escolher uma pessoa que te representa. Aí eu pego na pessoa e falo, você me representa. Você me representa. E coloca ela aqui, no salão ali, que a gente chama de campo. É um campo de informação, tá? Então, na medida em que você coloca uma pessoa que te representa, ela vai ficar um pouquinho e a gente pergunta, mudou alguma coisa? Você está sentindo alguma coisa? Ah, não sei, sinto uma coisa aqui. E aí você me fala, nossa, eu tenho um problema aqui. Ela não sabia. E ela começa a te representar. E aí você põe a tua questão. Ah, tem problema de relacionamento, problema de prosperidade, problema do trabalho, problema... Então tá, pega o problema, pega o pai, a mãe, enfim. Você vai colocando os elementos que te representam e a gente aguarda e vê qual é a reação que eles vão tendo ali. E você de fora começa a ter uma visão e fala assim, nossa, eu nunca tinha observado isso, eu não sabia que isso acontecia. E isso é muito interessante, esse é o fenômeno. Exatamente. E aí muita gente fala assim, mas como é que isso funciona? Aí na minha cabeça, porque a gente fica pensando também, né? Como é que esse fenômeno... Imagina que nós somos um pendrive, sabe? Com terabytes, né? A gente é mega potente. Sim, sim. E a gente traz informações no nosso inconsciente e dos nossos ancestrais que não é visível, mas está em nós. Né? Seja no nosso DNA físico, emocional, energético, espiritual. E aí, sabe aqueles programas de computador? A gente vê isso nos Vingadores.
que é aquele computador que você faz assim, ó, que tem um monte você vai de... jogando as coisas na tela. Eu acho que nós somos aquilo. Então nós somos um programa aqui, um pendrive, tudo, e quando a gente está no campo, aquilo faz assim, ó, sabe? E cada pessoa que entra no campo, parece que ele sai daqui e vai para lá, através das pessoas. E aquele campo se movimenta, sabe? Mas isso não significa que é incorporação, não é isso, sabe? É algo além disso, é uma coisa que é tua. Então o teu campo de informação, ele está agindo dentro desse campo fenomenológico. Tá? É uma coisa que não dá para você explicar e falar. A explicação que eu tenho é essa, sabe? Do pendrive. Não, e tem outra pergunta que vai ter a ver com essa resposta sua. Existe a possibilidade da vivência das pessoas, né, entrarem, na verdade, em ressonância com os seus fantasmas ou histórias de vidas passadas? Também tem possibilidades. Não é? Tem possibilidades. Que você está fazendo uma coisa de acordo com aquele constelado ali. Sim. Que você está fazendo a conexão com o todo e, através do todo, acessam ancestrais dele e passa a informação para que se resolva a história do constelado. Sim. Mas quem não te garante que você também não entra em uma simbiose energética aí? Sim. Então, acontecem alguns fenômenos nesse campo, né? Que muitos acham, concordam, não concordam. Mas, o último congresso que teve de direito sistêmico, a Sophie Hellinger, que é a esposa do Bert, ela falou em reencarnação em vidas passadas. Então, significa dizer, a gente tem que ter esse olhar um pouco mais amplo. Por exemplo, teve uma vez, várias vezes acontece isso, né? Mas uma vez aconteceu de um rapaz entrar o representante do pai e o representante do filho, e o filho olhar para o pai e falar, eu vou te matar, eu vou te matar. E aí você fala assim, mas quem está falando, né? Será que é quem ele foi antes, e ele está vendo quem está pai dele agora lá? Percebe? É uma coisa muito interessante. Aí eu falei, poxa, eu fiquei numa dúvida ali, sabe? Porque no campo acontecem muitos fenômenos, né? Sim, mas a gente vai tratar isso dentro dessa dinâmica da constelação. E por isso que hoje a gente não tem muita fala. Porque o que acontece? Deixa aquilo se solucionar, né? Porque a maior solução é quando as pessoas se olham nos olhos. E ela atinge a alma do outro, sabe? O espírito do outro. E aquilo dá uma... É verdade, tem isso mesmo. Então é muito interessante, mas acontecem muitas coisas mesmo. Aqui é outra pergunta que eu falo. Como usar a constelação para as doenças modernas, como depressão, ansiedade e síndrome do pânico, por exemplo? Então, é muito interessante, porque você pode... Eu fiz também um curso com o Stephen Hausner, que também é um cara que tem um livro chamado O Caminho da Cura, que é a constelação no Caminho da Cura. E ele coloca a doença, por exemplo, você escolhe uma pessoa para ser a doença. Né? E geralmente, na família, muitas vezes, a doença tem nome, SIC RG. Né? Tem isso mesmo, né? Sabe? A gente falou sobre isso no programa passado também. Exatamente. Então, as doenças geralmente são pessoas da própria família, né? Então, as pessoas adoecem por conta de algo que aquela pessoa faz. Teve um caso, por exemplo, de uma mulher que a gente atendeu, que ela foi até um movimento sistêmico, não foi nenhuma constelação grande. Ela tinha uma asma, desde nenê. E ela falava... Sabe, você percebia aquela coisa, ela usava bombinha e tudo. E aí eu perguntei para ela se ela pudesse personificar a asma, seria homem ou mulher. Ela falou, era um homem. E como é que seria esse homem? E aí veio o homem na cabeça dela. Nossa! Entendi, é uma coisa muito interessante. E era quando ela era neném e estava no berço. Caramba! Você sabe que eu fiz um movimento ali, que depois a gente estava fazendo um curso, né? E o curso tinha 3 meses. No final do 3º mês, que eu perguntei, e aí, como é que foi? Ela falou, nem bombinha eu não uso mais. Caramba! Por quê? Porque, na verdade, estava atrelada a alguma coisa que aconteceu quando ela era nenê com este homem, tá? E que ele provocou essa respiração, esse problema de respiração nela. Então, muitas vezes a doença representa pessoas da nossa família, sabe? E geralmente é da família, não tem... Não é fora dela? Não é fora dela. Que coisa louca. Por isso que eu falo, a solução tá lá. Tá na família, tá né? Na família. Que coisa louca isso, né? Então, mas aí que tá, a gente tá vendo uma degradação alimentar muito grande. A gente toma 5 quilos de veneno por ano. Não é? Porque a Matrix possibilita isso pra gente, sim, né? Sim. Também, né? Também. Então, quer dizer, a gente também soma-se a isso o problema da nossa saúde, né? Nessa questão. Mas se você fala que isso é mais grave porque vem da família, então o próprio câncer, por exemplo... Também, ou AIDS. Muitas vezes. Mas se você procura um parceiro fora de casa e pega com ele um problema AIDS... Então, mas aí se você for pelo lado metafísico, se você for pela psicossomática, por uma série de coisas que criam vários nomes... A linguagem do corpo, a doença como caminho, você vai ver, por exemplo, a AIDS é algo que é uma autodesvalorização.
A pessoa tem uma baixa estima e ela espera a aprovação desse pai e dessa mãe e não vem. Você entende? Ela não tem uma estima elevada. Se você começar a pegar uma série de doenças, você vai perceber como tem ligação com a falta de amor, a falta de estima, a falta de uma série de coisas, principalmente as autoimunes. Se você pegar a doença de pele, por exemplo, é aquela pessoa que talvez foi rejeitada e que hoje ela tem doença de pele e fala assim, olha, não chega perto de mim. Entende? É como se ela estivesse repulsando alguém. É muito interessante o estudo dessa origem das doenças, sabe? É interessante. Você tem esse estudo aí? Pra quem esse quiser? Estudo tem várias. Você tem várias obras que falam. Se você pegar os livros do Val Capelli, chamado Metafísica da Saúde, A Linguagem do Corpo, da Cristina Cairo. Eu tenho, né? Então, assim, são fantásticos. Você pegar a Louise Hay, também, que fala sobre as doenças. Tem também um alemão que eu nunca lembro o nome dele, que é aquele livro A Doença como Caminho, que é um livro de capa vermelha. É um nome estranho para falar, mas são livros assim fantásticos, onde você vai estudar a origem das doenças. E a gente começa a entender por que a gente fica doente. E você vai perceber, geralmente tem a ver com pessoas próximas. Isso é muito legal, isso é muito bacana. Quer dizer, muito bacana poder perceber isso e possibilitar essa informação para eles lá. Né? Porque da mesma maneira que você faz a doença, você desfaz essa doença. Né? Na medida que você vai se curando. Ela pode ajudar os distúrbios psicológicos, como borderline, bipolaridade, autismo, etc? Também. Pode? Também. Olha, que interessante. Então, essas doenças psíquicas, a gente vai perceber que existem coisas muito graves lá atrás, nos ancestrais. Né? Então, muitas vezes a gente vê muita violência lá atrás, às vezes vindo de guerras, sabe, assassinatos, tem muita coisa pesada lá para trás, tá? Pânico, por exemplo. Então, você vai ver que lá atrás tem muito complicadores. E aí ele vem vindo. É o que a gente fala. Lá atrás aconteceu e isso vem vindo. Isso vem vindo e vai atingindo a família, os descendentes, vamos dizer assim. Que coisa louca, né? Então quer dizer que a síndrome do pânico pode ser um exemplo desse, então. Pode ser um exemplo desse. Pode ter ela está reverberando agora uma história que aconteceu talvez com a avó dela lá fora, com o bisavô, é isso? Sim, pode ser. Pode ser. Então, porque aí e pesado. Pode não ser dela aquilo. Pode não ser dela. E pode ser do ancestral, como pode ser dela numa outra vez também. Então, pode ser também. Pode ser tudo junto e misturado. Nossa, gente, que coisa louca, hein? É isso que eu falo. Às vezes a gente fica pensando, mas quem será que foi esse bisavô e esse tataravô? Entende? Na constelação a gente consegue descobrir isso ou não? Então, não, a gente não... É mais na reencarnação, na terapia reencarnacionista, né? É que a gente falou no programa passado, né? Mas nesse caso, na constelação, você vai observar que tem problemas lá atrás. A origem disso tudo é muito complicada. Tá, mas aí, por exemplo, uma pessoa autista ou um borderline, um bipolar, por exemplo, num caso de uma constelação, ele não resolve o problema, ele só descobre onde vem a origem. Vai descobrir a origem e muitas vezes pode resolver. Por exemplo, o borderline, você pode até amenizar tudo aquilo e ver realmente de onde ele vem, de onde ele está trazendo isso. E isso pode apresentar soluções, porque na verdade a constelação ela vai apresentar soluções. Né? Então muitas vezes melhora em muitos aspectos. Do autismo, por exemplo, ele pode diminuir vamos dizer, os efeitos, mas nem sempre a gente sabe se vai curar ou não por conta de um compromisso kármico que a gente nem sabe, não é? E tem doenças que realmente são kármicas. Então não dá pra você, mas você pode amenizar uma série de coisas que ele traz. Tá? Verdade. E ficar mais tranquilo e tudo mais, então é perfeitamente possível. A importância da ressignificação. Então, a ressignificação no caso eu acho que é mais conscientização, sabe? Porque no momento em que você está ali vendo tudo o que acontece, então, por exemplo, pegar um exemplo de a pessoa olhar e falar assim, mas eu nunca imaginei que eu desprezava minha mãe, por exemplo. Eu nunca imaginei que um menino, por exemplo, que veio com a gente, né? Ele fazendo a coisa ele falava assim, a coisa da prosperidade é difícil. E a gente diz, a prosperidade está na mão da mãe. Se você tem problema com a tua mãe, resolve agora. Porque senão vai ser muito difícil você prosperar, né? E aí ele tinha um problema que quando colocou no campo, ele olhava para a mãe dele assim, ó. Nossa. Sabe? Uma arrogância em cima da mãe. E aí eu conversando com ele aqui, eu falei assim, olha só, você é arrogante, você quer ser mais que a sua mãe? Você não é mais que a sua mãe, você tem que abaixar a cabeça. Ele falava assim, nossa, mas eu achei que isso fosse normal. Eu falei, pois não é. Né? Então, na medida em que ele olha para aquilo e fala assim, meu Deus, eu preciso de respeitar minha mãe. Sabe, isso para ele faz um sentido. E aí o representante dele abaixa.
sabe? E aí começa a reverenciar a mãe. Então interessante, é uma conscientização, sabe? É muito interessante isso. Na verdade, você, só para não esquecer minha pergunta, mas com a parte com que você falou, a gente fala, por exemplo, a Bíblia fala sobre isso, né? Reverenciar seu pai e sua mãe, né? Honra seu pai e sua mãe, não é? Você viu que mesmo sendo uma ciência, ela está em conformidade com a Bíblia, né? Com as questões religiosas, né? Eu falo sobre ressignificação porque, por exemplo, ela entendeu o processo, aprendeu que aquilo de repente tinha que ser de outra forma e ressignificou aquela energia, aquele conteúdo, né? Por isso que a importância está aí nisso, né? Exatamente. E você fala, peraí, não precisa ser tão denso assim, eu não preciso ter tanto medo de enfrentar certas coisas assim, né? Exatamente. Eu posso ser mais light. Afinal de contas, tem um segredo que se pode ser dito a todo momento, em qualquer lugar, que é você faz as suas histórias. Sim. Você dá os seus conceitos, né? Você é co-criador daquilo. Então, cara, você não precisa ficar à mercê de estipulações, de padrões antigos. Você faz eles novos agora. Exatamente. Exatamente. Bom, pessoal, tá ótimo esse papo aqui com a nossa consteladora aqui, com a Carmen, mas a gente está voltando, convido vocês a continuarem por aí, porque o papo não acabou não, tem muita coisa boa pela frente. Fique com a gente que a gente volta já já. Bom, amigos, voltando então aqui com o nosso programa Tocando Oculto e hoje com a nossa querida Carmen Mirio. Isso. Acertei, hein? Faz tempo que eu não falava sobre isso. Pois é. E a gente está trazendo hoje o assunto aqui que é constelação familiar. Que na verdade não é só familiar, né? Sim. Na verdade ele vai muito além, vai em empresa. Vai em empresa, o judiciário, escola, uma série de coisas. Na verdade, a gente acho que poderia fazer um trabalho desse em todo lugar. Começando nas escolas, você não acha, né? Eu acho que tá. E já está, né? A pedagogia sistêmica está aí para alavancar esse processo, né? Exatamente. Você acha que daqui a uns 20 anos isso está implementado já? Eu acho que menos que isso está um tá crescente muito grande. No judiciário, então, tão crescente que é uma coisa linda. Que legal. Tá bem bacana. O familiar, então, já tomou conta, né? Eu acho que muita gente está procurando como um recurso para se beneficiar, para melhorar, né? Inclusive, você falou se beneficiar, se melhorar, mas eu queria que você deixasse claro também para o nosso amigo internauta aí, que quem se beneficia nessa constelação são os... Então, na verdade, o constelador é o que mais se beneficia, mas também os representantes se beneficiam, né? Porque muitas vezes a questão que está sendo colocada no campo é dele também, né? Então aí ele acaba também se beneficiando disso. Uma simbiose também com aquela história, se identifica, né? Uma identificação com aquele caso. Muito legal. Que é bem legal. Bom, eu também tinha uma pergunta aqui que acho que de certa forma você já respondeu sobre identificar problemas e atuar junto com a constelação. Quer dizer, você pode identificar, você trabalha já com a RP junto com a constelação, quando é o caso, né? Às vezes sim, né? É que são duas terapias diferentes, né? A psicoterapia reencarnacionista, ela é uma terapia um pouco mais extensa. Então a gente vai ter sessões, várias sessões. A constelação não é uma sessão. Então nós vamos constelar um fato, um caso pontual e constela-se, e com isso, quem faz terapia, por exemplo, é um recurso maravilhoso. Você pode conversar sobre isso bastante, né? Então, você pode dizer, vamos supor, você pode fazer uma constelação usando também a PNL, por exemplo. Pode usar também a PNL. Você pode usar vários recursos, vários né? recursos. Para fazer isso, né? Bom, legal, acho que é importante a gente dizer isso mesmo. Bom, Carmen, você fala que tudo na verdade é humano, né? Porque tudo na verdade a gente não tem todo mundo é humano para colocar os seus dramas, os seus fantasmas e tal, né? Não é surpresa, né? A gente fazer isso numa constelação. Mas você teve alguma novidade, assim, você descobriu alguma coisa tipo alienígena? Teve alguma influência alienígena, alguma abdução, alguma experiência? Dentro do campo da constelação? Dentro da constelação? Não, assim, para falar para você, não tive, não. Mas na regressão eu acho que já aconteceu. Você já notou lá, né? Você falou mas sobre na constelação isso. Não. Tá. O que também não significa que não tenha acontecido, né? Porque em outras constelações ou na vida de uma pessoa, né? Acho que... Aqueles casos, por exemplo, das pessoas que tiveram seus filhos e abandonaram. Aí você virou o neto dessa pessoa, por exemplo, ou o bisneto dessa pessoa. Como é que ele vem nessa linhagem trazer essa resposta para a constelação? Como é que a pessoa se sente aqui? Você está falando em termos da família aqui, não é reencarnação? Não, na constelação. A pessoa se sentiu, ela foi abandonada. Tá. Meu avô abandonou lá o seu filho lá, e foi embora, caiu para o mundo, tal. Aí que, como tudo se repete, né, na constelação, a gente vê que
as gerações se repetem, né? Como é que essa pessoa se sentiria aqui? Então, é ruim, né? Porque isso é uma exclusão, né? Existe uma exclusão. Então, vai acontecer como se a pessoa ficasse deslocada, ela pode ter alguma doença, ela pode ter algum problema, ela pode ter... Tem uma série de consequências que podem gerar para ela, sabe? No caso de exclusão, até mesmo doenças, uma série de coisas. Então, por isso que é interessante no campo, quando a gente coloca aquele que foi excluído, então... Pega lá o avô que foi excluído e coloca ele no campo, tá? E aí a gente vai perceber como que ele vai reagir dentro do campo. E é interessante porque teve um caso que nós fizemos assim, que o avô era um excluído, e aí a gente vai esperando o movimento e esse avô andava para cá, andava para lá, andava para cá, o representante, né? E aí é como se ele quisesse falar, sabe? E aí eu falei, bom, como é que você se sente? Ele falou assim, eu preciso falar para eles. É como se ele falasse assim, olha, eu existo. Vocês não olham para mim, sabe? Ninguém olhava para ele. Então é muito interessante, como se que mesmo que na realidade a coisa não aconteça, no virtual, sabe? É como se isso tudo estivesse no virtual. É isso, eu acho que essa é uma coisa legal. Esse virtual tá chamando, pedindo atenção. E aí quando você coloca no campo, ele se manifesta através de um representante, dizendo, olha, ninguém olha para mim. Mas ele foi interessante. Isso acontece, por exemplo, com a perda de uma criança também, né? A perda de uma criança. E outra que acontece, que a gente pode representar aqui, é os adotivos. Criança adotada é uma coisa muito interessante, porque a criança, eu tenho vários casos de adotados lá, e é interessante porque a criança gera um monte de problema, ela tem um vazio, ela tem um desespero, ela não aceita que a adoção, enfim, ela gera um monte de problema. E aí o que acontece? Os pais adotivos, às vezes, excluem e falam, não, você não vamos falar do seu pai e da sua mãe, escondem isso, é um problema, e parece que fica alguma coisa mal resolvida dentro da criança. Então eles têm que olhar assim para esses pais e dizer, olha, tem que agradecer esses pais, porque foram eles, não importa de que forma, que trouxeram essa criança para o mundo, sabe? Então tem que reverenciá-los, tem que considerá-los, e fazer realmente uma composição de todos eles. Aí a partir disso a criança tem uma vida normal. Porque fora isso, não, ela tem muito problema. Pode perceber, todo mundo fala, todo mundo que adota filho tem problema. Por quê? Porque as pessoas negam, excluem o pai e a mãe biológica. E você não pode excluir pai e mãe biológico. Né? Entende? E na medida em que se exclui, uma outra coisa que é um crime que as pessoas fazem é falar mal do pai e da mãe. A gente não fala, tá? Eu tô falando assim, não fale mal de pai e mãe, não julgue pai e mãe. Por pior que ele tenha, as atitudes dele tenham sido realizadas, é a pior coisa falar, principalmente para criança ou para o filho. Que filho que gosta de ouvir falar mal do seu pai e da sua mãe? Ninguém, por pior ou não que tenha sido, não importa. Então, falar mal é excluir. Isso gera problema. E essa exclusão, ela ainda é mais forte do que, por exemplo, ela aceitar que ele foi abusado por muito tempo, por esse pai que ele, na verdade, odeia, por exemplo? Então... Ou essa mãe, que de repente também pode ser assim, né? Pode ser também, pode ser, mas é pai e mãe, né? Então é mais forte essa questão de não excluir do que falar e continuar mantendo ela, mesmo odiando ele ou ela. A pessoa pode odiar muito o pai e a mãe, mas na medida em que você exclui ele, é uma exclusão, da mesma maneira, é não pertencer. Então, muita gente que tem pânico, e eu já atendi isso em consultório, tinha pânico porque negava o pai e a mãe. Eu tenho vergonha do meu pai e da minha mãe. Então eu mudei de cidade, eu não quero saber do meu pai e da minha mãe, e a pessoa tem um desespero, mas é lógico que você não tem origem. Quem não tem origem... É muito louco, realmente, então a pessoa fica perdida mesmo. Né? Entendeu? Fica perdida. Então você tem que reverenciar o pai e a mãe. Pelo menos agradecer porque você está no mundo. Foi eles que trouxeram. Então, pior que ele seja. Então, aí eu tenho que entrar na reencarnação, né? Aí você faz um trabalho paralelo com a pessoa depois. Entendeu? Né? Porque não tem jeito. Por que será que você atraiu esses pais, né? Quando a gente faz uma combinação de vir para cá, a gente não quer que isso aconteça. Mas essas pessoas que estão pai e mãe, quem eles foram na vida passada para ter esse abuso? Será que esse pai está enxergando esse filho como o filho ou está enxergando como ele era antes? Entende? Tem umas coisas, não é tão simples não assim. Não é 1 mais 1 igual a 2, não. Não é cartesiano. Não é. E essa questão dos transgêneros, como eles são explicados pela constelação?
Então, eu também não tive nenhum caso desses assim ainda que sabe, que tenha participado disso. Não, mas, por exemplo, hoje ele é transgênero porque talvez o avô dele ou o bisavô tenha sido alguma coisa. Pode ser que tenha uma origem na família e vamos voltar de novo nas exclusões. Eu acredito nas exclusões. Exclusões. Tem alguém excluído lá atrás, deve ter alguma origem na família dele e a gente pode colocar isso no campo e ver. Sabe? Você pode pegar uma pessoa que seja a origem do problema. Entende? E vamos ver o que acontece. A gente não sabe o que vai acontecer. É o que você falou, pode ser isso, alguma coisa naquela exclusão, pode ser também aquela coisa que a gente conversou no programa passado, que pode ser uma prévia do que vai ser o androgenismo no futuro, né? Pode ser. Tanta coisa pode ser. Tantas coisas. Então, porque assim, cada caso é um caso, sabe? O que é mais legal disso tudo não tem vamos dizer, uma regra, sabe? Olha, todos os casos são por causa disso. Então você vai ver, cada um tem uma história. Sabe? Cada um tem uma história. É muito interessante. Você, falando em história, você tem alguma história assim que você acha que é importante a gente não deixar passar batido na constelação, que serve como exemplo? Ai, tem tantas histórias, né? Uma dessas que eu falei pra você da traição, né? Da mãe, da filha da traição. Esse menino, por exemplo, que não reverencia a mãe, que acha que ele é maior que a mãe. Você tem problemas por exemplo, os rejeitáveis e abandonáveis, sabe? A pessoa tem problema de rejeição e abandono, e aí você vai perceber que o pai e a mãe, eles têm as histórias deles. Vamos pegar os nossos exemplos. Pai e mãe têm as suas histórias com seus pais, com as suas mães. E aí o que acontece? Eles têm um relacionamento que às vezes não é muito bom, né? E eu sempre falo que campo pai e mãe a gente não deve se mexer nunca, porque é um território, né, que a gente não deve mexer. E aí o que acontece? Esse filho, ele olha para esse casal, para esse pai e para essa mãe, muitas vezes tem problema de relacionamento, porque esse pai e essa mãe não se dão bem. E eles têm tantos problemas entre eles que eles não olham para os filhos, sabe? E aí os filhos, eles se sentem rejeitados, eles se sentem abandonados, sentem uma série de coisas. Quando a gente põe no campo e a gente coloca o pai, a mãe e o filho fica assim olhando para o pai e para a mãe, e o pai e a mãe, um olha para o lado, outro olha para o outro, nem se olham. E a gente vai perceber que o problema dele está lá. Porque a mãe daquele também não olhava, porque o pai daquele também não olhava, sabe? E aí fica uma família onde cada um olha para o seu sistema de família e não olha para a família atual. Então, por exemplo, casamentos, né? Os casamentos às vezes duram pouco. Porque quando as pessoas se casam, ao invés de ela olhar um para o outro e constituir a família do futuro, elas olham para o outro e acabam virando e olhando para as suas famílias. Sabe? É como se... É engraçado, né? É interessante. E aí não dura muito, a criança está no meio, já tem filhos, a criança está no meio e já começa a sofrer todo esse imbróglio. Sabe? Então o problema de relacionamento ele é uma coisa muito interessante nessa história. Tá? E os casamentos não dão certo porque muitas vezes cada um está olhando para o seu sistema familiar. Então imagina 2 sistemas familiares totalmente diferentes entrando em cena, né? E um querendo impor o sistema do outro. E na verdade você está tendo que criar um terceiro sistema, mas deixando o da família. Então, mas o amor não é isso. Não, claro que não. Né? Claro que não. É compreensão, é você olhar com o outro, eu quero que dê certo. Então, eu faço a minha concessão. Qual que é a concessão que você pode fazer? Sim, né? sim. Entra no acordo, né? Mas eu acho que antes de casar tinha que constelar. Então, a dica que a gente Entendeu? dá pra vocês aí. É verdade, sabe por quê? Porque aí você vai reverenciar a tua família e vai falar assim, olha, eu reverencio, mas eu deixo com vocês o que é de vocês. E eu levo o que é meu. Exatamente. Entendeu? O que eu faço? Eu quero salvar meu pai e minha mãe, levo todos os problemas deles pro meu casamento. E como é que vai dar certo isso? Eu falo uma coisa interessante para meus amigos também, para minhas amigas, que eu falo assim, olha, eu acho que todo homem e toda mulher, principalmente todo homem que é mais acomodado um pouco, ele deveria sair de casa quando ele puder sair. Exatamente. Né? E a mulher também tinha que fazer isso. Mas mais o homem, cedo, né? Mais cedo. Porque assim, você tem uma relação muito bacana com você mesmo. Você ouve os seus fantasmas. Exatamente. Você vê que aquilo que te perturba ali, aquelas vozes que te incomodam, não são suas. São os arquétipos, são as vozes dos seus pais, né? Sim. São padrões. Ele fala, poxa, isso não é meu, por que eu tenho que fazer isso dessa forma? Isso era meu pai que queria, ou minha mãe que queria. Eu posso fazer assim. Eu já estou na minha casa, estou na minha zona de conforto, ou de conflito, né? Mas sou eu aqui, né? Mas a gente repete muito, né? A gente repete muito. E você envelhece repetindo, sem saber que você fez isso. Exatamente. Né? E o campo mostra isso. E quando a pessoa olha e fala assim, eu estou fazendo igual, então naquele momento ela fala, não, eu não quero fazer isso, mas está fazendo. Exatamente. Sabe? Até doenças reproduzem.
reproduzem doenças dos pais, sabe, dos avós. Diabetes, câncer, essas coisas, tudo são herdados. Artrose, tudo que você pode imaginar. Tudo que você pode imaginar a pessoa herda. Até diabetes. Né? Não tem famílias que são... Todo mundo é diabético, todo mundo é hipertenso, todo mundo é cardíaco. É incrível. São padrões repetitivos. De tanto que a gente repete essa família, a gente traz eles pra gente. E qual que é a forma de você achar que as pessoas têm que quebrar esse padrão? Como é que é a fórmula disso? Então, a fórmula é entender que nós somos... assim, ó, a gente ama a nossa família. Né? Nós amamos a nossa família, mas não é por causa disso que a gente tem que repetir tudo que eles fizeram. Sim. Na constelação a gente vai falar, vamos reverenciar, mas tudo que é de vocês fica com vocês. Né? Eu agradeço por tudo que vocês me ensinaram, mas eu vou embora. Eu tenho que... Tem coisas que você pode levar que são bons exemplos. Você fala, bom, de repente meu pai foi um ótimo administrador, ele conseguiu fazer isso, aquilo outro. Então eu vou absorver aquilo porque aquilo é muito positivo para mim. Mas também tem outro lado disso, né? Por que eu tenho que absorver um defeito do meu pai ou da minha mãe, sendo que eu tenho escolhas, né? Exatamente. E aquilo que você não gosta dele é porque também está esperando em você, né? Exatamente. Você fala, peraí, então eu já consegui descobrir uma coisa importante aí. Está na hora de eu mudar esse padrão, né? Exatamente. E entrar em ação. Outra pergunta que eu tinha te fazer também, já que você for sobre criança, e de repente, naquela família que o cara não quer ter filho de jeito nenhum, ou a mulher não quer ter filho de jeito nenhum também. Ele ou ela estão assim, resolvidos com a questão. Eu não gosto de criança, ou eu não quero criança, e pronto. De que origem vem essa negação para continuar a espécie? Então, mas aí é que tá. Eu acho que é uma cobrança social. Sabe? Né? Porque assim, por que as pessoas são obrigadas a ter filhos? Onde está escrito isso? Né? Então, assim, eu acho que é uma opção. Tem gente que não quer muito bem resolvido com isso e não tem filhos. E aí não tem uma questão que tem que ser resolvida nos ancestrais, não tem? Eu acho que não, porque, por exemplo, eu não tive filhos nessa encarnação. E desde criança eu tenho isso na minha cabeça, eu não quero ter filhos. Por quê? Porque eu queria trabalhar, eu queria ter minha vida independente. E na minha época, todas as mulheres tinham que casar e ter filhos. Os padrões mudaram demais. Muito grande. E eu nunca achei, porque assim, eu acho que ter filhos tem que ter uma responsabilidade muito grande. Você tem que ter dedicação. Sim, né? Com certeza. E muita gente tem filho para ter troféu. Eu acho que não é isso. Bom, eu não consegui, e nem mas sempre o meu troféu filho... também, né? Nem sempre é troféu também. Não, mas muita gente faz assim, ó, eu não consegui, mas o meu filho vai. E aí joga suas expectativas na criança, e a criança não quer, não, eu sou médico, você vai ser médico, sou advogado, você vai ser... E a criança não quer aquilo, ela quer ser artista. Exatamente. Entende? Então, assim, não dá pra gente... Então, a gente tem que perceber essa situação, sabe, de filhos. Então, não sei. Não, eu tô perguntando, assim, com referência ao que pode ser ligação com a constelação, por exemplo. Então, você pode até constelar, se aquilo for um problema pra ela. Ah, tá. Então, é uma dor que ela sofre? É um sofrimento isso? Só se for realmente incomodar. Entendi. Então a pessoa fala assim, eu quero tanto ter filho e não tenho. Bom, então vamos ver no campo, o que o campo diz, né? Então, alguém medo, perdeu exemplo, por né? medo, alguém perdeu o filho, a mãe perdeu o filho, a avó perdeu o filho, então aí por causa disso a mãe nunca mais foi a mesma, então a filha... Entendeu? Não sei, tem tantas respostas, né? Mas o campo vai responder isso. E sobre isso, sobre crianças, por exemplo, aqueles que foram muito abusados ou abusadas, né? Podem também trazer uma consequência. Mas, por exemplo, como é que eles podem resolver essa questão da constelação? Tem como resolver isso? Então, tem também como resolver. Tudo a gente vai colocar no campo. Tem a ressignificação, né? Tudo. Exatamente. Você vai amenizando, porque é algo que vai ser trabalhado, e eu acredito que não é uma coisa só, única, né? Eu acho que tem que fazer são várias técnicas, eu acho que tem que utilizar muitas coisas. Porque na verdade quando você traz isso para as escolas, o que vai ser revelador, tanta criança abusada, porque hoje em dia a gente não fala disso, mas é uma grande realidade, né? É uma realidade. E não é só abuso físico, é abuso emocional, psíquico, usar a criança para os efeitos pessoais de cada um do casal. É horrível. Isso é pior ainda, pai que fala mal da mãe, mãe que fala mal do pai pra criança, sabe? Isso daí vai gerando um problema sério na criança. E aí a gente entra assim, ó, tem uma história muito interessante que até o Dr. Sam me fala isso. Ele diz o seguinte, a mãe fala muito mal do pai e nega o pai, então exclui o pai. E aí a criança nega, então a criança fica quieta, para não desagradar a mãe, ela fica quieta, né? Mas por dentro ela fica, eu quero meu pai. E ela não pode falar, porque se falar, magoa a mãe. Então, o que ele vai procurar o pai? Uma hora ele vai procurar o pai. E quem ele acha? O traficante. Ele acha a droga. Entende? Aí ele vai dar problema. Entendi. Então, pra que falar mal do pai? Pra que esconder o pai? Todo mundo tem direito do pai e da mãe, né? Então, não importa. Mas se o pai não quer saber de você, não importa. Ele vai lá e ele vai ver. Mas ele sabe que tem alguém lá.
Entende? Então essa coisa de tentar poupar a criança, é um erro, não dá, né? Lógico. O que você tem, já que você tocou nesse assunto, o que você pode dizer sobre a síndrome do imperador, então? Então, isso é... Então, aí, pois é, a gente tem que analisar, não é uma resposta única, né? A gente tem que analisar o pai e a mãe. Né? Desde quando essa criança manifestou isso? Tá? Porque assim, olha, isso é uma ordem hierarquicamente falando diferente, né? Sim, se a criança claro, ela manda no pai e na mãe, isso é uma inversão. Então Sim. isso é um emaranhamento de família. Agora, quem é que está permitindo isso? Porque a criança vem depois. Alguém deixou ela mandar. Não é verdade? Isso disparou nela, por quê? Porque o pai e a mãe falam assim, não, olha, toma isso daqui, fica com isso daqui. Não, deixa ele fazer tudo, já que a gente não fica com ele. Então, você não deixou ele fazer isso? Entende? Eu acho que a gente tem que analisar um todo. Não dá pra gente pegar um caso único. A coisa é sistêmica. É verdade. Inclusive, esse daí é um caso propenso, de repente, se não tiver limites nenhum, de ele poder crescer mesmo na classe A ou classe B, de queimar o fulano no meio da rua, de bater, de espancar até morrer, porque ele gosta, porque ele não tem limites, ele pode ir tudo. Ele pode tudo. Né? E o pior, quando tiver pais influentes e com dinheiro. Então aí é pior ainda. Ele tira mesmo, não vai punir, porque isso dá um jeitinho aqui. Então ele vai ser realmente uma pessoa... Não vai ter muito jeito para essa criança. Entendeu? Não tem jeito. Tá? Então a gente precisa de resolver isso no começo. Então como é que você vai trabalhar depois? Numa constelação dá pra fazer? Opa, vamos constelar. E aí é legal constelar e aí colocar todo mundo, cada um no seu caminho, sabe? Cada um no seu quadrado mesmo, né? Cada um no seu quadrado. Porque hierarquicamente falando, tá errado. Como é que uma criança de 3 anos, que eu já vi acontecer, mandar pai e mãe ficar quieto? Bater. E o pai e a mãe ficam... Não, e bater no pai, bater na mãe. Que isso, gente? Eu não sou a favor da violência, mas eu vejo assim, por exemplo... Tá errado a mãe não puxar a criança e falar, peraí, isso não é com você, não pode fazer isso. Educação. De educação para ser educada, né? Para exigir isso também respeito, né? Porque exatamente. Só pode ter exigir respeito quem dá respeito, né? Então por isso que no trabalho com crianças que a gente tem que trabalhar o pai e a mãe. É importante. Porque o pai e a mãe também tem suas questões na sua família. Eu acho que estão os mais perdidos de todos, não estão, não? Entendeu? Eu acho. Então eles também têm as suas origens, o problema lá na família de origem. Então é óbvio que eles só podem fazer aquilo que eles sabem fazer. Entende? Então a gente também não pode condenar, mas precisa todo mundo tratar. Dizem que a gente só dá aquilo que a gente conseguiu receber, né? Exatamente, então, só também, o que tem. Só o que tem. Então se já também não recebeu aquilo e de alguma forma tem dificuldade de mostrar e de trabalhar aquilo, a gente vê essa evidência acontecendo. Exatamente. Bom, tem alguma coisa que você não falou que você acha importante da constelação? Eu acho... tem tanta coisa na constelação, né? Eu acho maravilhosa. Eu fiz a pergunta porque uma coisa ia puxar a outra, né? Mas porque tem alguma coisa que sobrou. Eu vejo que a constelação ela é um orientador muito grande para uma pessoa, sabe? Por exemplo, muitas vezes a gente está fazendo terapia, a gente para e fala, vamos fazer uma constelação aqui porque resolve muita coisa, tá? Pessoas assim, que é o que eu volto a falar para você, os jovens se constelarem é muito legal. As pessoas mais velhas são mais resistentes, vamos dizer assim, a novas propostas. Mas os jovens, eles estão muito abertos. Crianças, então, são maravilhosas, né? Para constelar com crianças. Porque elas têm uma diferença de ver as coisas, as situações. E os jovens que estão em desenvolvimento, melhor. Então, constela-se, coloca todo mundo em ordem e aquilo começa a fazer uma diferença na vida dela, sabe? Eu acho que é muito importante os jovens, principalmente, constelarem. E aí é o que eu volto a falar, os relacionamentos, as doenças, e entender como é que funciona essa dinâmica, porque muitas vezes a gente nem imagina o que tem na nossa família. A gente fala, não, mas a minha família é pequena, só tem meu pai e minha mãe. Não, mas vai ver os problemas que tem lá. E a pergunta que a gente faz assim, quem quer constelar ou quem pode constelar? Gente, você é totalmente feliz, tua vida está perfeita 100%? Não. Então, pega esse ponto, essa questão e vai fazer constelação. Porque eu acho que é importante, sabe? Resolver problemas, às vezes até uma emoção que você tem, que você não sabe o que é. Sabe? Um vazio, tem um monte de coisa. Você pode constelar tudo que você quiser. Pode constelar um sentimento, pode constelar um relacionamento, um problema, muitas coisas, né? Então, eu acho que é isso. É importante mesmo, é isso que você está falando, porque é um tema. Né? Você pode desenvolver um tema. E se chegarem para você e falar assim, Carmen,
eu queria constelar 3 temas ou 4 temas com você. A gente consegue fazer um preço melhor, alguma coisa? Eu acho que tudo isso você vai ver pelo seu lado profissional e vai responder. Mas eu acho que isso não vai inibir a pessoa que está precisando tanto responder isso, sim. de fazer a consulta contigo. Eu acho que você também vê esse lado dela, né? Eu acho que é assim, olha, quando a pessoa vem com 3, 4 temas, e às vezes vem com uma série de coisas, a gente vai ver qual é o mais forte, qual é o mais importante. E eu vou dizer assim, olha, 100% falando, toda a origem dos nossos problemas estão no pai e na mãe. No que sentido? Quando a gente olha para o nosso pai e nossa mãe, eu falo assim, gente, para cumprir a nossa missão de alma, para a gente ser feliz, a gente tem que olhar nosso pai e nossa mãe, fazer um scanner dos dois assim, ó, e falar, nossa, eu agradeço muito por tudo que vocês fizeram por mim. Porque é o que eles sabiam fazer, eles fizeram. Por pior ou por melhor, é o que eles fizeram. E aí você vira e segue o teu caminho, sem ficar olhando para trás. Porque enquanto a gente estiver olhando para trás e com problemas com o nosso pai, com a nossa mãe, que é o nosso mapa, a gente não consegue ser feliz. Tem gente que inclusive você viu que morreu muito triste, muito depressivo, porque o pai não reconheceu que era filha, né? E falou, poxa, a vida é minha filha, é meu pai, mas não olhou para mim, não me reconheceu como filho. Acho que é muito triste. Mas isso na constelação resolve. Resolve? Porque quando você coloca o pai representado, muitas coisas acontecem. Mesmo que o pai já tenha desencarnado, tenha morrido, sabe? Você coloca o representante do pai, você coloca a representante daquela filha, daquela pessoa, e as coisas muitas vezes se resolvem ali. E isso resolve ela, sabe? Dentro dela é muito interessante. Mas isso aí é assim, não é, você não acha que não existe algum espírito zombeteiro entrando na história e fazendo uma brincadeira com todo mundo? Não acho que isso não. Você acha que realmente é uma conexão com tudo? É uma conexão, porque está dentro do campo de memória dela, e eu acho que isso acontece e é fabuloso a diferença que isso faz na vida de uma pessoa. A diferença entre o que eu perguntei para você e da realidade é que se fosse um espírito zombeteiro, isso apareceria em outro momento no campo. Pode até acontecer, porque nós estamos num campo de possibilidades, né? Um campo quântico também conhecido, e nada impede que, por exemplo, tenha uma pessoa lá que tenha um obsessor, por exemplo, não é? E que apareça lá. Isso não impede de acontecer. Mas e como é que você consegue perceber, você com a sua experiência e perspicácia, falar, peraí, eu vou ter que fazer isso diferente? Então, aconteceu várias vezes já, mas eu lembrei uma agora, que é muito legal, que tinha uma moça, uma mulher, que ela estava em depressão profunda, e depois que o irmão dela morreu, que ela ficou em depressão profunda. E ela estava assim, praticamente morrendo mesmo, literalmente. Quando nós colocamos ela no campo, e colocamos o irmão, a representante dela caiu no chão. E aí quando eu coloquei o irmão ficou assim olhando para ela, o irmão que tinha morrido. Então a gente percebia que ele estava ali com ela, que era uma obsessão, né? E a gente não pode negar isso, com essa visão espiritualista que a gente tem, tá? Mas é óbvio que a gente vai tratar isso dentro da possibilidade da constelação. Eu não vou fazer ali uma pagelança, nem fazer uma desobsessão. Mas eu vou fazer algumas falas de solução, e as falas foram feitas, e ele chorava muito, porque ele dizia que ele não queria ir embora, mas aí veio uma outra irmã, que é encarnada ainda, e as duas começaram, uma deu a força para a outra levantar, e começaram a olhar para ele, e foram feitas falas, e ele foi indo embora. E ele até saiu do campo, para você ter uma ideia. Nossa. E nisso ela levanta e melhora, e ela depois na vida dela mudou completamente. Olha que legal. Então a gente percebia que havia ali uma interferência dele, mas a gente não trata isso como uma coisa de espiritismo. Isso está no campo, né? Então, porque assim, até onde você pode realmente aceitar, por exemplo, que toda aquela situação, a pessoa está indo para o campo e ela não utiliza, de repente, dos sentimentos próprios dela. Sim. Porque, de repente, ela pode simplesmente falar, não, eu fico livre aqui para sentir o que vem, eu digo. Ou, de repente, ele usa as emoções como se estivesse vendo uma história e querendo participar, ele como pessoa consciente, tentar ajudar da forma dele, não ele respeitando a energia do campo. Então, aí se mistura muito, e a gente percebe isso, como constelador a gente tira do campo. Então acontece isso também. Acontece. Se a gente percebe que a própria história dela, ele está emaranhado naquilo, isso não vai ajudar. Então a gente tira e substitui o representante. Não, porque isso pode acontecer. Então, mas, por exemplo, pode ser que a pessoa, não estou dizendo que ele entre numa simbiose de história com a pessoa, estou dizendo assim, se a pessoa de repente, porque isso a gente até já falou sobre isso, né? Que às vezes a pessoa tem sente tanta identidade com aquilo que ele realmente parece que é uma história dele aquilo também, né? Que já tem simbiose com ele lá atrás, né?
Mas estou dizendo assim, a pessoa ela quer dar as opiniões dela, quer então, expressar não, o sentimento dela. Então, estando no campo, você coloca no campo, mas aí você percebe que ela está muito mais ela do que a energia do todo. Então, aí ela não está representando. Entende? Porque assim, ó, o campo é assim, você tem que estar a serviço desse campo. Exatamente. Né? A gente não vai chegar lá, eu não tenho intenção nenhuma. Eu estou aqui para representar. Né? Então, só falo o essencial. Falar demais também atrapalha. Histórias demais atrapalham. Porque eu acho que não acho, é só o que você está sentindo. Qual é a percepção que você tem daqui? Mudou alguma coisa? Senão a gente também tira do campo. Entende? Porque tem que ser o mais isento possível, porque senão não flui, sabe? Não é legal. E tem gente que gosta de causar no campo. Tem, né? Ai, meu Deus. Sem centro das atenções, né, Carmen? Aí quer dar passe, quer fazer não sei o quê. Não. Nossa, não é assim, tem isso mesmo? Não tem gente que funciona. Aí você fala, olha, desculpa, mas o campo aqui é uma isenção. Esteja a serviço, sabe? Se você sentir vontade de sentar no chão, senta. Se você tem vontade de chorar, mas não ultrapasse isso. É sutil. Né? Então o constelador tem que estar sempre atento nisso tudo para não virar porque senão vira vira um rendezvous. Vira um auê. Agora assim, por que toda doença é uma pessoa? Não é porque assim, as pessoas adoecem por causa dos seus sentimentos. E geralmente tem muito a ver com pessoas da família. Então, por exemplo, uma mãe fria, né? Vamos pegar uma mãe fria. A mãe é fria, não liga, aquela pessoa é mais sensível, e aí ela vai adoecendo, ela vai amargurando aquilo. E uma hora se transforma em doença. O pai, ou a quem cria, ou um irmão que ela gosta muito, enfim, ou o marido, sabe? Ou o filho. Então, geralmente ela adoece por conta de algum sentimento que ela tem e que alguém está provocando isso nela. Então, isso vai adoecer de uma certa forma. Ou até mesmo de um ancestral, que a gente não sabe, né? Pois é. Então, muitas vezes vem de lá de trás, as doenças. Às vezes as pessoas querem seguir o destino de outras. Então, morre alguém que ela gostava muito, adoece alguém e então ela quer seguir aquele destino, e aí ela vai morrer também. Entendeu? A pessoa vai para a morte. Porque, por exemplo, perdeu a mãe é extremamente significativa e não consegue caminhar sem ela. Então ele procura... também morrer. Ela vai fazer uma doença e ela vai morrer também. Tem umas coisas assim muito complicadas. Então, para você ver como nós somos poderosos, né? Pois é. A gente faz até a mudança, a gente cria doenças. Mas se a gente tem capacidade de criar, a gente tem que descriar isso também. Desconstruir, né? Desconstruir, exatamente. É verdade, poxa vida. Bom, Carmen, tem mais alguma coisinha que você quer ressaltar, que faltou, ou tá tudo certo? É que é tanta coisa que a gente para lembrar tudo isso, mas eu acho que foi falado assim o essencial. Falamos do conceito, falamos da origem, de como ela pode ser empregada. Exato. Eu queria falar, só complementar do direito sistêmico. Sim, o direito sistêmico está vindo aí com uma força muito grande, sabe? Os judiciários do país, muitos juízes envolvidos nisso, advogados, muitos ainda refratários a isso. Mas é uma coisa tão bacana, tem muitos fóruns fazendo isso, estão tratando na antiga FEBEM, agora é Fundação Casa, com as crianças da Fundação Casa, tem delegacias fazendo. Então, assim, eu acho que é algo para reintegrar essas pessoas, sabe? Eu acho que é um trabalho muito bonito que está sendo feito e eu estou muito feliz com esse negócio. Eu estou sentindo, assim, uma mudança bem bacana, porque também o judiciário é uma coisa encalacrada, sabe? Aqueles processos, aquelas coisas todas. E tem que se olhar para essas pessoas, né? Para essas pessoas todas que, não só do direito criminal, do direito de família, mas de todos esses processos que ficam anos, né? E tem pessoas dependendo disso, inventários de anos, sabe? Pois é. Verdade, Então é muito bacana entrando essa ciência aqui, já dentro dessa área, né? E na pedagogia também, né? Que eu acho que é ajudar essas crianças, porque tem muita criança que precisa dentro dessa área, né? Bom, Carmen, então a gente adorou esse papo aqui, que foi muito bom, né? especial aqui para realmente elucidar as dúvidas, as questões e aguçar a curiosidade da turma aí que quer conhecer esse trabalho, quer conhecer um pouco mais dessa terapia, essa nova ciência, né? É verdade, a nova ciência. Que é fabulosa. Tanto essa história da constelação como aquela que você contou, da RP. Da psicoterapia reencarnacionista, PR, né? Que é muito legal também, a gente realmente vê que a gente está num mundo novo, caminhando para uma história que realmente vai revolucionar o que está aí. Porque imagina, tudo isso entrando em cena já.
com crianças com muito mais potencial chegando aí, com uma mente fabulosa. Maravilhosa. Então a gente está deixando o mundo velho realmente para trás, assim, com certeza absoluta, entrando numa história com tanta coisa nova, com tanta gente nova, com tanto potencial, né? É verdade. E a gente consegue perceber que estamos longe de dizer que está tudo perdido, porque tem muita coisa boa vindo aí, Eu acredito que a gente tem solução, sim. Sim. E estamos caminhando para isso, com certeza. É legal, bacana. Tem muita gente bacana. Você não esqueceu de nada? Você quer completar com mais alguma coisa? Não, eu acho que é isso. Tem muita coisa, mas eu acho que o suficiente, assim, para... assimilação, né? Tem muita coisa ainda. Bom, então se você quiser deixar o seu contato para o pessoal achar vocês, então, para fazer essa consulta, para tirar alguma dúvida, pode deixar o seu e-mail, o seu site, o que você tiver aí. Então, é o Instituto Safira, né? Nós temos o site institutosafira.com.br, mas é mais fácil vocês acharem a gente no Facebook, tá? Com o Instituto Safira, no Instagram, também estamos no YouTube, enfim, eu acho que por aí já dá pra gente encontrar a gente. Já dá pra tirar bastante dúvida contigo, né? Já sim. Bom, Carmen, então, mais uma vez, obrigado, querida. Valeu, pra gente estar junto mais uma vez. Obrigada mesmo. Isso, e fique com a gente pro próximo Tocando o Culto, que tem muita coisa boa pela frente aí. Tchau. Tchau, gente. Olá, amigos do Tocando Oculto, tem uma notícia bacana para vocês aí a respeito do nosso blog, Programa Tocando Oculto. Se você tem alguma ideia, tem algum estudo bacana, se você desenvolve alguma atividade bacana no seu trabalho, então eu convido vocês a fazerem parte do blog. É só mandarem aí para o programa tocandooculto@gmail.com, o que está passando aqui embaixo no GC, esse seu material. A gente posta para você, a gente te dá os créditos do material, do estudo, que você participar com a gente, tá bom? Então esse é o convite pessoal que a gente faz aqui para vocês participarem com a gente. É um programa Tocando Oculto interativo com você que nos assiste, ok? Ficamos com essa dica aí para vocês poderem participar com a gente e estarem o tempo todo no nosso programa. Valeu, pessoal!